Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal. Nós vamos continuar uma série que nós já fizemos aqui no YouTube e que nós vamos prosseguir porque eu acho muito importante nós termos uma rotina de leitura diária da Palavra de Deus. E essa série, um capítulo por dia, visa conduzir você numa leitura ordenada, com uma curadoria especial, onde você vai ler junto comigo um capítulo, vai refletir comigo sobre esse capítulo e nós vamos tirar algumas aplicações para entendermos melhor aquilo que a palavra de Deus quer nos comunicar de maneira simples, de uma maneira direta, para que você, dentro da sua rotina, possa viver a realidade da palavra de Deus por meio dessa palavra, que por muitas vezes nós não temos tanto tempo para ler assim, mas que por meio de uma leitura ordenada, um capítulo por dia, nós vamos ter uma chance de ler de forma devagar, de forma a nós extrairmos do texto com calma aquilo que realmente Deus quer para nos edificar, para nos exortar, para nos transformar. Nós vamos começar com o livro de Ruth. Ruth, um livro muito especial dentro do cânon do Antigo Testamento. Várias razões para isso. É uma temática feminina, ou seja, o ator principal ou a atora principal é uma mulher. Lida com temas que estão muito relacionados também com o nosso cotidiano, que é o tema do sofrimento, fome, miséria, migração, povo. São temas que antes, na época do Antigo Testamento e hoje, fazem parte do cotidiano do ser humano. Mas também lida com ideias e com realidades transcendentes, ou seja, a soberania de Deus, o cuidado que Deus tem com relação ao seu povo, o compromisso que é aquela atitude pactual de Deus para com seu povo e experimentado dentro das relações interpessoais, Noemi, Ruth, Boaz e Ruth. Tudo isso para nos mostrar que essa história, bela, curta, concisa, ela é relevante para nós hoje. Ruth, nós não sabemos quem foi o seu autor. Nós desconfiamos que foi escrito no período ainda do reinado de Davi. Isso nós sabemos porque o livro de Ruth termina com uma genealogia que vai até Davi. Talvez é um documento que foi escrito também com o propósito de reafirmar a origem da família de Davi. Mas esse documento, esse livro que foi inspirado pelo Espírito Santo, além de comunicar uma bela história, nos aponta para o Deus que, a despeito de qualquer tipo de sofrimento que pode acontecer, Ele ainda tem um compromisso conosco e Ele não desampara a vida do seu povo. Vamos fazer essa leitura juntos? Um capítulo por dia e hoje nós vamos começar com o capítulo de número 1. E nós, desta feita, vamos ler esse livro na Nova Versão Internacional. E diz assim o texto, e acompanhe comigo. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, a sua mulher Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá, chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Assim ela, com as 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi:
Vão, retornem para a casa de suas mães. Que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto e lhes disseram: Não, voltaremos para você, para junto de seu povo. Disse, porém, Noemi: Voltem, minhas filhas. Por que viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas. Vão. Estou velha demais para ter outro marido, e mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: Veja, sua cunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: Não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu: Não me chamem Noemi. Melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com a sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Nós encontramos um tom constantemente depressivo dentro desse capítulo, não é verdade? Mas o livro de Ruth, nesse primeiro capítulo, nos apresenta, além do cenário geográfico, das circunstâncias da família de Noemi, um alto grau de pessimismo, de tristeza. No dia em que os juízes julgavam a terra, era um momento histórico da vida de Israel, onde cada um praticamente fazia o que lhe dava na telha. Não havia unidade política. O governo era altamente descentralizado, sucessivos dominadores, sucessivas vitórias, sucessivas derrotas. Um povo que, depois de algumas gerações de Moisés e Josué, perdera completamente o referencial da aliança que Deus havia estabelecido com eles. E dentro desse contexto, em Belém de Judá, Belém que significa a casa do pão, Bethlehem, nós temos uma família em destaque, a família de Elimeleque. Elimeleque significa Deus é o meu rei. Mas Elimeleque, junto com toda a sua família e todo o povoado, é acometido por uma fome. Nós não sabemos o porquê a fome aconteceu, só sabemos que a fome foi tão forte que Elimeleque e sua família tiveram que sair da onde eles estavam, da terra prometida, da terra que mana leite e mel, ou deveria manar leite e mel, para a terra de Moabe. Exatamente uma terra hostil para o povo de Israel. Os moabitas e os israelitas nunca se deram bem, mas a necessidade foi tão grande, a fome bateu tão forte, que eles fizeram e tomaram essa decisão. A fome nos faz tomar certas decisões que, por vezes, não são lógicas, mas que são movidas
pelo próprio instinto de sobrevivência, e lá eles foram e eles habitaram em Moabe durante 10 anos. Mas em Moabe, pode ser que eles tenham tido pão, mas Noemi começa a comer mais o pão de lágrimas, o pão de tristeza. Morre o seu marido, ela fica viúva. Morrem os seus 2 filhos e ela fica sem nenhum filho. A única coisa talvez boa que acontecera numa situação familiar dessas é que Noemi tem 2 noras, 2 moabitas, que depois da morte dos seus 2 filhos resolvem ficar com ela. Nós pensamos naquela relação de sogra e nora, relação conturbada, não é verdade? Mas aqui nós vemos que realmente Orfa e Ruth eram muito próximas a Noemi. Noemi fica sabendo, depois desses 10 anos de Moabe, depois que ela perdera marido, ficava viúva, perder os filhos e ficava sem a garantia da continuidade da sua família, que era algo tão central dentro da cultura judaica, ela já não vê mais razões para ficar em Moabe. E escutando que Deus havia sido favorável com o seu povo, lá em Belém ela resolve voltar. E ao voltar, ela diz assim para suas noras: olha, voltem. Vocês foram muito fiéis para comigo. Vocês cumpriram o compromisso familiar que vocês tinham para comigo. Agora voltem. Vão para a família de vocês. Sigam e sirvam o Deus de vocês. E que Deus abençoe vocês na construção de um outro lar, porque eu não tenho mais nada a oferecer. Mesmo se eu casasse novamente, eu não teria mais tempo e nem disposição de ter filhos e oferecer esses filhos de volta a vocês. Então vão. As 2 resolvem não voltar, ficar com Noemi, mas Noemi é insistente e ela consegue convencer Orfa e Orfa volta para sua casa, para o seu povo, para o seu Deus. Enquanto isso, Ruth, aquela que sobrou, a única que Noemi poderia considerar como sua própria família, resolve não voltar para a sua situação antiga, para Moabe, para a sua família, para os seus antigos deuses. Resolve ficar com Noemi. Resolve colocar em prática a sua fidelidade até o fim, esse compromisso familiar, mesmo e a despeito do cenário mais negativo, que é uma nora viúva acompanhar uma sogra também viúva. E viuvez dentro do Antigo Testamento era considerado quase como uma maldição, porque a mulher sozinha, desamparada, não teria praticamente condições de se sustentar economicamente, algo que era a função dos homens de casa, que todos haviam morrido. Volte, Ruth. E Ruth diz: não vou voltar. Eu vou ir com você até o final. Eu vou ir aonde você for. O seu povo agora será o meu povo. Onde você morrer, eu também morrerei. E o seu Deus será o meu Deus. Compromisso, fidelidade, que nascem dentro de uma situação aonde a nossa primeira e instintiva atitude seria chutar tudo e abandonar e ir para o caminho mais conveniente, mas Ruth não fez isso. Ela foi fiel, mesmo não tendo nada a ganhar. Foi fiel, confiou em Noemi e voltou para a terra que ela sequer conhecia. Noemi, esta que tem o nome traduzido como alguém doce, agradável, volta para o seu povoado numa situação totalmente diferente. Ela foi viver o American Way of Life. Foi cumprir e foi fugindo, saindo de uma situação de fome para melhorar de vida, imigrou-se para outro país, mas todo mundo que esperava ver Noemi voltar melhor, viu Noemi voltar sem absolutamente nada. Sem marido, sem filhos, só com uma nora. E todo mundo fica alvoroçado. Noemi, Noemi, você voltou. E Noemi fala assim: olha, não me chamem mais de Noemi, me chamem de Mara. Meu nome, que antes significava doçura, algo agradável,
não faz mais sentido para mim? Porque o Senhor tornou a minha vida amarga. Note que Noemi fala isso 2 vezes, fala isso no final do versículo 13 e fala também a partir do versículo 20. Eu estou nessa situação porque Deus assim o fez. Talvez nós tenhamos uma mistura de um coração amargurado, mas também a convicção de que as pessoas tinham de que sejam coisas boas, sejam coisas ruins, Deus, ele ainda continua na direção de todas as coisas, empurrando, levando todas as coisas para um propósito seu, que no momento Noemi não sabia se ia dar certo ou se ia dar errado, se ia ser um fim bom ou se ia ser um fim ruim, mas que no decorrer da história nós vamos ver que a providência de Deus, a mão poderosa e graciosa de Deus não se oculta das nossas vidas mesmo em tempos de angústia, de tribulação, tempos sombrios da nossa alma. Deus continua presente, mesmo quando nós não damos por certo a sua presença junto a nós. Foi assim que Noemi voltou às terras de Moabe com a sua nora Ruth, a Moabita, e eles chegaram a Belém no início da colheita da cevada. O texto começa com fome, termina com Ruth e Noemi voltando no começo do tempo da colheita da cevada. Isso é muito emblemático, porque aquela que havia perdido todas as suas esperanças em Moabe, dentro do contexto da sua terra, dentro do contexto da aliança do seu Deus, já entra num período que é o período da colheita da cevada, que dá a impressão que vai abrir novas possibilidades e que aquela brasa de esperança que estava quase se apagando, pela providência de Deus, ela vai ser reaquecida. E a sorte, não somente de Noemi, mas principalmente de Ruth, vai mudar definitivamente a partir dos próximos capítulos. Ruth, capítulo 1, que capítulo precioso, não é verdade? Na sua vida, você tem vivido momentos de dificuldade, momentos de fome, que pode ser fome até física ou fome espiritual, momentos de perda, de luto, de tristeza, de perdas sucessivas de coisas ou pessoas importantes. Saiba, meu amado irmão e irmã, que Deus, mesmo durante esses períodos sombrios da vida, Ele não se ausenta da sua vida. E Ele tem estabelecido bons termos para que você chegue. O problema é que nós não sabemos aonde nós vamos chegar. Mas acalma o seu coração. Você pode não saber aonde a sua vida vai chegar, mas se você confiar em Deus, Deus certamente o sabe e Deus conduzirá você, a minha vida, todos nós, ao centro do propósito da sua vontade. Acalme o seu coração. Pode chorar o seu luto, mas não se esqueça que Deus está com você. Pode sentir a fome corroendo as suas entranhas, mas nunca se esqueça que o mesmo Deus de provisão, que é o Deus que deu pão, é o Deus que mantém você firme, mesmo em períodos de vazio, porque lá na frente Deus pode encher a sua vida. Que Deus abençoe a cada um de nós e nos vemos amanhã com a leitura do capítulo 2 de Ruth. Até lá!